Bem, pessoal, agora a gente vai entrar num novo assunto sobre a equação do segundo grau, que está relacionado a coeficientes e raízes de uma equação. Como relacionar os coeficientes e as raízes de uma equação do segundo grau? Né? A gente viu que a equação do segundo grau é toda a equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, nosso objetivo agora é relacionar os coeficientes, a relação entre os coeficientes A, B e C e as raízes de uma equação do segundo grau. O que é que as raízes têm a ver com aqueles coeficientes? Como é que a gente pode relacionar essas raízes e esses coeficientes? Bem, a primeira relação que a gente vai achar, relação importante, gosta muito de cair em concurso, é a relação soma das raízes, que nós vamos simbolizar pela letra S. Então, relação soma das raízes. Mas, Rivelino, o que é a soma das raízes? Bem, a soma das raízes nada mais é do que você pegar x1 e somar com x2. Soma das raízes, x1 mais x2. E o que é que a gente quer buscar, Rivelino? A gente quer buscar uma maneira de calcular a soma das raízes sem encontrar essas raízes. Eu quero descobrir, olhando para uma equação, eu quero descobrir como encontrar a soma das raízes sem ter que ir até o final achar x1 e x2 para depois somar. Essa é a minha intenção, tá certo? Rivelino, como é que a gente vai fazer isso? Bem, novamente eu poderia chegar aqui, jogar a fórmula lá e dizer, ó pessoal, basta usar essa fórmula e acabou. Mas o problema é que vocês iam ficar assim, rapaz, de onde é que veio essa fórmula? Né? Como é que chega nela, tal? Então, para evitar isso aí, a gente vai dar pelo menos uma ideia de como é que a gente chegou lá, tá certo? Então, bora lá. Essa é igual a x1 mais x2. Essa é igual. Rivelino, quem é x1, quem é x2? Então, x1 é a primeira raiz, x2 é a segunda. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse x1, se você lembrar lá da fórmula de Bhaskara, né, ó, quem é esse x1? Menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Mas, Rivelino, não é mais ou menos, não, calma, são duas raízes. A primeira eu faço somando, a segunda eu faço subtraindo. Então, primeira raiz, menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais segunda raiz, ora, se você lembrar lá de Bhaskara, menos b, se a primeira é somando, a segunda é subtraindo, menos raiz de delta sobre 2a. Olhando para cá, o que é que você tem? Você tem uma soma de frações com denominadores iguais. Então, S é igual. Soma de frações com denominadores iguais, você repete o denominador e soma os numeradores. Então, vamos lá. Menos b, mais raiz de delta. O sinal de mais não troca o sinal de quem está aqui em cima, né? Ó. Então, vai ficar menos b, menos raiz de delta. Mais raiz de delta, simplifica com menos raiz de delta, cancela com menos raiz de delta, tá certo? Porque são valores iguais de sinais trocados. Então, daqui você vai tirar o seguinte. S é igual. Menos b com menos b, menos 2b. Sobre 2a. Simplificando em cima e embaixo por 2, daqui você tem o seguinte, a soma das raízes de uma equação do segundo grau é igual a menos b sobre a. Rivelino, não estou entendendo muito bem não. A soma é igual a menos b sobre a, isso aí, ó. Vamos supor que você tem a seguinte equação. Está aqui um exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero.
Aí eu peço para você calcular. Pessoal, calcule a soma das raízes dessa equação. Calcule a soma das raízes dessa equação. Então você vai lá na formulazinha, ó. Quem é a soma? Menos B sobre A. Então quem é a soma? Menos B menos menos 5 sobre o A, que é 1. Daqui você conclui que a soma é 5. 5 dividido por 1, 5. Observe que você calculou a soma das raízes dessa equação sem nem saber quem são as raízes. Eu não sei quem são as raízes, mas eu sei que a soma delas é 5. Ah, Rivelino, mas aqui é outra fórmula para eu decorar. Eu acho melhor resolver a equação, encontrar as raízes e somar. Tenha cuidado. Por quê? Porque a maioria dos concursos, na hora que ele coloca uma questão desse tipo, ele coloca uma equação cujo delta é negativo. E aí? Você começa a resolver, não, esqueci da fórmula que o Rivelino falou. Eu vou calcular as raízes e vou somar. Aí você começa a calcular as raízes. Delta negativo, como é que você vai achar as raízes? Se nem nos reais elas existem. Então fica difícil calcular a soma. Então o grande trunfo dessa formulazinha aqui é você poder calcular a soma das raízes sem precisar encontrar as raízes. Tá certo? Então, formulazinha, menos B sobre A. Rivelino, e agora? Agora a gente vai partir para o item B. O item A foi a soma das raízes, que a gente simbolizou pela letra S. Agora a gente vai arrumar uma maneira de calcular o produto das raízes. E nós vamos simbolizar pela letra P, tá certo? P, produto das raízes. Rivelino, o que é o produto das raízes? Bem, se a soma é x1 mais x2, o produto das raízes é x1 vezes x2. Então você vai multiplicar x1 por x2. Então o produto é igual. Rivelino, quem é x1? Mesma coisa, né? Ó. Menos B mais raiz de delta sobre 2A. Isso aqui é o meu x1. Quem é x2? Menos B menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Relembrando aí a fórmula de Bhaskara, desmembrando a fórmula de Bhaskara, a gente tem x1, x2. Então o produto das raízes é esse T vezes esse. Rivelino, como é que eu vou fazer esse produto aí? Bem, você tem um produto de frações. Como é que eu multiplico duas frações? Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Tá certo? Então vamos lá. Produto é igual. Primeiro para o denominador, que é mais fácil. 2A vezes 2A, 2 vezes 2 dá 4. A vezes A dá A ao quadrado. 4A2. Agora você tem em cima menos B mais raiz de delta vezes menos B menos raiz de delta. Rivelino, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Bem, você tem duas opções. Você pode fazer pela propriedade distributiva. Você pega o menos B, multiplica por menos B. Depois o menos B multiplica por menos raiz de delta. Depois o mais raiz de delta você multiplica por menos B. Depois o mais raiz de delta você multiplica por menos raiz de delta. Seria usando a propriedade distributiva. Mas, Rivelino, tem uma maneira mais fácil, não? Tem. Se você lembrar lá do 8º ano, você vai ver que esses dois numeradores, quando eu multiplico, isso aqui nada mais é do que o produto da soma pela diferença de dois termos. Você tem o produto da soma pela diferença de dois termos.
Já não estou lembrado mais disso não. Vamos lembrar. Lá nos 8º ano, você estuda produtos notáveis. Um dos produtos notáveis importantes é esse, ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. Isso aqui dá o quê? Dá o quadrado do primeiro termo é A, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é B. Então, a maneira mais prática de resolver esse produto seria assim. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você fizer a propriedade distributiva, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Sim, Evelina, então vamos lá. Quem é o primeiro aqui? Bem, o primeiro é o menos B. Né? O primeiro termo, menos B. Quem é o segundo? O segundo é raiz de delta. Então vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O segundo é o raiz de delta. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como é que fica? P é igual. Menos B ao quadrado, ó, o expoente é par, vai ficar positivo. B2 menos raiz de delta ao quadrado, né? Ó, simplifica. Vai ficar o delta. Sobre 4A2. Sobre 4A2. E agora, Rivelino? E agora a gente vai desmembrar esse delta. P igual. Vamos lá. B ao quadrado menos delta. Mas quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Entre parênteses, porque vem um sinal de menos antes. Sobre 4A2. Então, P é igual. B ao quadrado. Esse menos troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Menos B2 mais 4AC. Sobre 4A2. Mais B2 com menos B2 você cancela. Termos iguais de sinais contrários. Então, P é igual. Vai ficar 4AC em cima. Embaixo vai ficar 4A2. Mas 4A2 eu posso escrever assim, ó. 4 vezes A vezes A. A vezes A, A2. Então, eu vou simplificar esse 4 com esse. Eu vou simplificar esse A com A. Então, implica que o produto das raízes é igual a quem? C sobre A. Rivelino, rapaz, mas como é fácil. Quer dizer que é só pegar o C dividido por A? Exatamente, tá certo? Se eu pegar aqui se eu pegar como exemplo, essa mesma equação aqui que a gente trabalhou, no exemplo anterior, x2 menos 5x mais 4, x2 menos 5x mais 4 igual a 0. E eu perguntasse a vocês, pessoal, qual é o produto das raízes dessa equação? Você tinha duas maneiras. Você encontra as raízes e depois multiplica. Mas se o delta for negativo, como é que você vai encontrar as raízes? Não tem como. Ela está lá nos complexos. Então, aplicando essa formulazinha, você faz bem rápido. Produto, C sobre A. 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 dá 4. Então, produto das raízes, 4. O interessante, você descobriu qual é o produto das raízes, sem nem ter ideia de quem são as raízes. Tá certo? Então, esse é o grande trunfo dessas duas formas. Então, a partir de agora, precisou do produto, C sobre A. Precisou da soma, menos B sobre A. Então, daqui a pouco a gente volta para resolver mais exercícios, tá certo? Valeu, moçada, até a próxima.